Então, queria lhe saudar, deputado Carlos Vera, presidente da nossa comissão, e dizer poucas vezes eu vi a comissão tão dedicada, e eu acho que o observatório também é um dos elementos para tanto, tão dedicada a fazer essa revisão periódica universal com tanta profundidade e com tanta participação, eu diria. Então, penso que esta comissão está atuando com muita precisão e com muita qualidade para que nós possamos fazer essa revisão. E neste caso específico, nós estamos lidando com algumas recomendações que apontam para o direito à moradia e à moradia de qualidade. Nós temos aqui os dados que apontam que nós tínhamos 1.296.754 domicílios em situação precária, habitação precária. Isso em 2019, eu digo 2019, que é antes da própria pandemia. Nós temos 1.482.585 em 2019. E você tem, nessa discussão recente, que a Câmara aprovou um projeto para assegurar a dignidade menstrual, e que foi vetado esse projeto de concessão dos absorventes para as famílias, ou para as meninas e os homens trans, os meninos trans. Nós tivemos os dados que 713 mil meninas não têm banheiro em casa, ou seja, não têm assegurado as condições de higiene em casa. Então, nós temos habitações precárias. Temos um contingente por volta de 30 milhões de pessoas sem teto no Brasil. E o crescimento de 140%, ao que tudo indica, desde 2012, da população em situação de rua, que recrudesceu a população em situação de rua na sua quantidade a partir da própria pandemia, que a pandemia agudizou uma crise que era uma crise que já estava posta e que hoje se traduz com dados muito cruéis. Nós temos 20 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome neste país, estão em situação de fome, mais de 100 milhões que estão em situação de insegurança alimentar, não sabe como se alimentarão. E ao passo que um programa como Minha Casa Minha Vida, porque a demanda reprimida por habitação, ela é muito concentrada na população de baixa renda. E nós vamos ter o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que está asfixiado e que está praticamente paralisado na faixa 1, que é a população com a renda menor. Então, você tem uma proporção de 21,6% da população brasileira que em 2019 residia em municípios nos quais havia ao menos uma inadequação domiciliar. Então, nós estamos falando de algo que é estrutural. E digo que nós temos a população em situação de rua, e nós, aqui no Distrito Federal, por exemplo, aportamos recursos para que nós possamos implementar o programa Moradia Primeiro, que, como diz o nome, é Moradia Primeiro, e tem sido exitoso em vários locais. Por quê? Porque ele assegura a moradia e o atendimento multidisciplinar. Mas a morar é um direito constitucional, dentre outros direitos, e os direitos não podem ser repartidos, ou não podem ser, desconectados, e não podem tampouco ser hierarquizados. Por que digo isso? Porque o direito à moradia, que é absolutamente fundamental, eu lembro que a presidenta Dilma dizia, moradia é cidadania, porque é preciso você ter um local para voltar para casa, um local que você quer que seus meninos e meninas voltem para casa todos os dias, um local que você possa desenvolver uma territorialidade. Ali você constrói um território que não é só uma área geográfica, é trança de afetos, trança de saberes, tranças de quereres, ou seja, trança de expressões humanas. E veja que, como não podemos hierarquizar os direitos, o direito à moradia, ele é um direito que não pode significar a retirada de outros direitos. E aqui eu escutava que é importante que você tenha as políticas públicas conectadas. A pessoa tem um direito de morar, mas também tem um direito à educação, tem um direito à saúde, tem um direito ao trabalho. Então, muitas vezes, você assegura o direito à moradia e distancia as pessoas, no caso, por exemplo, de pessoas que trabalham com reciclagem de resíduos sólidos, distancia de onde ela tem o seu próprio trabalho.
E aí nós vamos ver que pessoas estão fora do perímetro urbano, em residências, pelo programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, mas que acabam ficando em moradias precárias para ficarem próximo de onde trabalham e só esporadicamente estão nas suas casas. Então é preciso conectar todos os direitos e assegurar que o lugar onde se mora tem que ser um lugar com espaço de credo, tem que ser um lugar com espaço de saúde, da educação, enfim, todas as políticas públicas. O Moradia Primeiro, ele assegura a moradia com primazia, mas assegura o atendimento em todas essas políticas. E, por fim, dizer que há recortes que precisam ser feitos no direito à moradia. Um é o direito da população em situação de rua, que tem duas principais reivindicações, penso eu, é o trabalho e a própria moradia. E o trabalho, a maior parte da população em situação de rua trabalha, ainda que sejam vínculos informais ou trabalhos dentro da informalidade, precários, mas a maior parte trabalha. É preciso organizar espaços de territórios para assegurar todos os direitos e fazer os recortes que também aqui já foi pontuado. Primeiro, há um ataque muito grande aos territórios indígenas, que significa retirar o direito à moradia. Há um congelamento da política por este governo de reforma agrária, porque há uma dedicação do governo em instituições que têm outros objetivos, como, por exemplo, a FUNAI, que significa instituições que defendem os direitos, deveria defender os direitos indígenas, ou o Ministério do Meio Ambiente, que estão subservientes à lógica do latifúndio e que servem para defender o agronegócio, que muitas vezes tem interesses que colidem com os interesses de territórios indígenas, dos territórios indígenas, a demarcação dos territórios indígenas, e, ao mesmo tempo, com os interesses do próprio meio ambiente. Então, portanto, você tem um governo que tem a primazia de atender a cercas, que cercam sonhos também quando cercam grandes nacos de terra. Então, é preciso fazer estes recortes que aqui já foi pontuado. População em situação de rua, a necessidade de fazer a política de moradia ser agregada a outras políticas, porque temos direitos que são indivisíveis e interrelacionados, o recorte com a reforma agrária e o recorte com relação aos territórios quilombolas e territórios indígenas, para que nós possamos, enfim, ter a noção exata dos ataques que estão postos e, ao mesmo tempo, construirmos os mecanismos necessários para que haja a reação a todos esses ataques. Moradia é cidadania, endereço é cidadania, é referência, é possibilidade de construção de territorialidade, de trama de relações, de tramas de afetos, de tramas de saberes, enfim, de tramas de construção da nossa própria humanidade. Parabéns à Comissão de Direitos Humanos por ter elaborado todas essas discussões, por ter tido, a partir do observatório, que esse convênio que tem funcionado muito bem, feito relatórios que nos enchem de alegria, ao mesmo tempo que nos enchem de tristeza também, porque o diagnóstico, que tem sido muito bem elaborado, muito bem descritos pelo observatório, mas são diagnósticos de muitas lágrimas e de poucos risos. E nós precisamos assegurar direito à moradia, direito dos povos indígenas, direito à reforma agrária, direito a um conjunto de políticas públicas, direito de que todos os programas de moradia tenham especificidades e não se distancie a moradia do lugar onde as pessoas estudam, onde as pessoas têm o direito à saúde ou têm o direito ao trabalho. Apenas para concluir, eu lembro da fala do então governador do estado do Acre, que estivemos no Acre em determinada ocasião, em função de uma CPI, e ali conversamos com o governador Tião Viana, e ele dizia que o Minha Casa Minha Vida estava sendo efetivado em uma região no Acre, eu não lembro aonde é esta região, mas o local estava sendo construído, milhares de habitações, mas ali iria ter emprego, as condições de oferta de emprego, iria ter saúde, educação, ou seja, espaços de lazer, todos os espaços para vivenciarmos o conjunto dos direitos. E penso que, a partir dali, você também tira uma lógica da periferia se dirigir ao centro
para a política para o lazer, se dirigir ao centro para o trabalho, para a escola, e você criar territórios. A construção de territórios é construção de tramas de proteção social e de proteção e desenvolvimento humano. Por isso, a importância desse projeto, ali naquela ocasião, ainda em construção, não sei se já foi implementado, mas que assegurava o conjunto dos direitos. Qualquer programa de moradia, ele tem que assegurar o conjunto dos direitos, tem que construir as condições de territorialidade, de protagonismo, e tem que construir as condições para que haja espaços de fala e de protagonismo da própria população que ali está. Os conselhos comunitários, as prefeituras comunitárias, quaisquer que sejam os nomes. É importante a organização da população, porque assim ela se protege, assim ela reivindica, assim ela transforma a vida da comunidade e assim ela exerce uma condição humana que pressupõe a possibilidade, a capacidade e o exercício da transformação e da própria luta. Um abraço. Obrigado.